Olá, pessoal! Hoje o nosso assunto será sobre eletromagnetismo, né? E o nosso conteúdo será resistência elétrica. Meu nome é Júlia Melissa e juntos nós vamos construir mais esse conhecimento. É interessante que nós realizemos uma revisão de alguns conceitos que são interessantes para que a gente conduza a nossa aula, tá? Entre eles são corrente elétrica. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas que se movem de forma ordenada em um condutor. Ou seja, essa figura aqui que apareceu agora para vocês está representando bem o que a gente está vendo, né? É uma corrente elétrica ordenada. E ela é representada pela letra maiúscula I. Tá legal? Outro conceito importante de definirmos é a tensão elétrica, também conhecida como DDP. É a diferença de potencial elétrico entre dois pontos e é representada pela letra U na forma maiúscula. Aqui a gente acabou de falar de potencial elétrico. E o que é o potencial elétrico, né? Potencial elétrico é a capacidade de um corpo energizado atrair ou repelir outras cargas elétricas, tá? Então aqui são termos importantes para a gente saber do que a gente está falando. É interessante que agora a gente realize uma diferenciação entre resistor e resistência. Resistência elétrica é o tema da nossa aula, mas para isso eu convido vocês para fazer uma reflexão. Imagina que você está lá, né, tomando seu banho, quentinho, delicioso, e aí de repente a água que estava quentinha começa a ficar fria. Quando a gente passa por isso, normalmente, já vem à nossa mente, queimou a resistência, né? É assim que a gente ouve falar, que é esse dispositivo que a gente vai lá na loja de material de construção, pede para comprar uma nova, né, para trocar. Mas isso causa muita confusão, né? Será que é resistência mesmo o nome desse dispositivo? Vamos lá saber? Resistor é um dispositivo dotado de resistência, usado em circuitos elétricos. Já a resistência elétrica é a capacidade de um corpo se opor à passagem de corrente elétrica. E é representado pela unidade de medida ohm. Ou seja, aquilo que a gente troca quando o nosso chuveiro queima não é uma resistência, porque resistência é uma capacidade. Aquilo é resistor. Ou seja, quando estamos falando de resistência, estamos falando de uma capacidade, não de um dispositivo. Tá legal? Ocorre esse erro, né, pelo senso comum, mas é só apenas explicando para vocês. Para que a gente fale sobre resistência elétrica, a gente vai ter que falar um pouco sobre a primeira lei de Ohm. E quem foi Ohm, né? Georg Simon Ohm foi um físico e matemático alemão, nascido em 1789 e morreu em 1854, tá? O que ele fez pela gente? Ele descobriu que a intensidade da corrente elétrica que atravessa um condutor depende da DDP aplicada em seus extremos. Ele verificou que a DDP e a corrente eram proporcionais, ou seja, a divisão entre DDP e a corrente são constantes. A constante de proporcionalidade é a resistência. Assim, como vocês podem ver aí na tela, tensão dividido por corrente é igual a resistência. O U está representando a tensão, né, que é dado em volts. O I representa a corrente, que é dada em ampere. E o R maiúsculo representa a resistência, que é dada em ohm. Para que a gente possa entender melhor, a gente pode realizar algumas analogias, né? Entre elas é a analogia com a corrente d'água. Tomamos, por exemplo, canos grossos e canos finos. Vamos imaginar. Se a água provém de canos grossos, tem muito mais água ali. Se ela vem de um cano fino, acaba conduzindo menos água. Agora vamos pensar também, né? Se a água provém de uma caixa d'água mais elevada, passa ali nos canos um maior fluxo do que uma caixa que está mais próxima ao chão. Nessa analogia, a afirmação quanto mais alta a caixa d'água e mais grosso o cano, maior será a vazão. Isso equivale a dizer que quanto maior a diferença de potencial elétrico e menor a resistência, maior será a corrente. Ou seja, a altura da caixa representa a tensão, a espessura do cano vai representar a resistência e a vazão
de água que está correndo ali por dentro daquele cano seria a corrente elétrica. Outra forma de imaginar. Imagine uma corrida de obstáculos. Se ao longo da pista de corrida existem várias barreiras, a velocidade dos atletas será mais rápida ou mais lenta? Logicamente, se tiver mais obstáculos, vai ser mais difícil para os atletas passarem. Ou seja, vai apresentar maior resistência, né, para passar ali. Outro conceito interessante é entender sobre resistor ôhmico e não ôhmico. Quando o resistor obedece à lei de Ohm, né, aquela proporcionalidade, ele é denominado resistor ôhmico. Nos condutores ôhmicos, a intensidade de corrente elétrica é diretamente proporcional à DDP aplicada, à tensão aplicada. Assim, a curva característica de um condutor ôhmico é uma reta inclinada em relação aos eixos U e I, sendo U a tensão e I a corrente. Então, aqui eu dei alguns valores para vocês de tensão e corrente, né? E vocês podem perceber que é uma razão entre eles, porque todos vão dar 2. Assim, a curva característica acaba sendo uma reta, como eu acabei de falar para vocês. Um resistor ôhmico mantido a temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada entre as duas extremidades, ou seja, a resistência elétrica é constante. Por outro lado, os condutores para os quais a relação, a razão entre tensão e corrente não é constante, são chamados de condutores não ôhmicos. A relação entre a intensidade de corrente elétrica e a DDP não obedece a nenhuma relação específica, e sua representação gráfica pode ser qualquer tipo de curva, exceto uma reta. Como vocês podem ver, quando o gráfico, dado em função de tensão e corrente, não dá uma reta, se trata de um resistor não ôhmico. Nem todos os corpos seguem a lei de Ohm, E quando eles não seguem, eles são não ôhmicos. A temperatura e as dimensões, desses componentes vão determinar a resistência. Vão determinar se são ôhmicos ou não ôhmicos. Agora, a gente vai falar sobre a segunda lei de Ohm, A resistência de um condutor cilíndrico depende de suas características geométricas e do material que ele é constituído. A propriedade apresentada por cada material é chamada de resistividade. Tá? Então, a partir desse momento que começar a pensar sobre o material que compõe o fio, surgiu então a segunda lei de Ohm, Ela vai falar então sobre a resistividade, que seria a fluidez, A resistividade é uma propriedade que define o quanto o material opõe-se à passagem de corrente elétrica, indicado pela letra Rho, tá? Então, é o quanto um material, agora estamos falando exclusivamente do material, opõe-se à corrente elétrica. Assim, a gente pode ver que a resistência de um condutor cilíndrico depende de suas medidas geométricas, comprimento, que vai ser representado por L, e sua área de secção transversal. Verifica-se que a resistência é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Como vocês podem observar na fórmula, Resistência é igual a resistividade, que é a letra Rho, vezes o comprimento do fio dividido pela área da secção, Onde resistência vai ser dado em ohm, resistividade, a unidade vai ser ohm por metro, e o comprimento é dado em metros e a área em metro quadrado. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre a segunda lei de Ohm, eu convido vocês agora para realizar uma simulação no PhET. O link dessa simulação vai estar na nossa caixa de descrição aqui embaixo, tá? Vai estar o link lá para vocês realizarem a mesma simulação. O PhET, ele propõe em simulações interativas e foi desenvolvido pela Universidade do Colorado. O nome da nossa simulação é resistência em um fio. Nós podemos ver aqui a fórmula da segunda lei de Ohm, onde resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área. Quando a gente fala de área, a gente fala assim de área transversal, É como se eu cortasse o fio, eu poderia ver essa área aqui, tá? Agora, aqui estão as unidades para a gente variar. Então, vamos aqui aumentar a resistividade do fio. Vamos ver o que aumenta junto. Podemos observar que quanto maior a resistividade, maior vai ser a resistência. Quanto menor a resistividade,
menor será a resistência. Vamos agora alterar o comprimento do fio. Aumentando o comprimento do fio, eu aumento a minha resistência. Diminuindo o comprimento do fio, eu diminuo a minha resistência. Lembrando que resistência é a capacidade de se opor à corrente. Agora vamos lá aqui alterar a área. Aumentando a área, nós diminuímos a resistência. E se diminuirmos a área, inversamente proporcional, ao diminuir a área, nós aumentamos a resistência. Tá legal? Então, essa é a nossa simulação do FET, apenas para entender um pouco mais a razão entre essas medidas. Agora, que nós já falamos um pouco sobre a primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm, eu proponho a vocês a resolução de alguns exercícios em conjunto, ok? Vamos lá então para o primeiro exercício. Calcule a resistência elétrica de um resistor que apresenta 10 A de intensidade de corrente elétrica e 200 volts de tensão. Vamos lá para a resolução, né? Utilizando a primeira lei de Ohm. Esse exercício se trata da primeira lei de Ohm. A gente vai usar aquela constante, né, que o Ohm descobriu, que resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Ou seja, resistência vai ser o 200 volts, que se trata da tensão, dividido pelos 10 amperes, que isto resulta em 20 ohm. Então, a resistência desse fio é de 20 ohm. Continuando a nossa resolução, vamos calcular a resistividade de um condutor com uma tensão DDP de 100 volts, intensidade de 10 amperes, comprimento de 10 metros e a área de secção de 0,5 milímetros quadrados. Dados. Eu não tenho a resistividade, que é justamente o que ele quer que eu descubra. Tensão é de 20 volts. Comprimento é de 80 metros e a área é de 0,5 milímetros quadrados. É muito importante para a resolução do nosso exercício que a gente, de forma organizada, selecione os dados, tá? Para que não haja confusão. Primeiramente, vocês podem observar que a área ela não está dada em metros, né? Que é pelo sistema internacional. Ela está dada em milímetros. E como que a gente transforma de milímetros quadrados para metros quadrados? Vocês podem observar que a área é igual a 0,5 milímetros quadrados. Então, é como se eu fosse dividir por 100 3 vezes, né? Ou seja, a área é igual a 0,5 dividido por 10 elevado a 6. Porque eu estou dividindo por 100 3 vezes, né? Mesma coisa que dividir por 1 milhão. Então, utilizando a propriedade, né, da potência, ao passar para cima, a nossa notação científica vai trocar de sinal. Ou seja, a área passando para metros equivale a 0,5 vezes 10 a menos 6 metros. Isso é uma parte importante do exercício que vai trabalhar a conversão, né, de unidades de medida. Então tá, agora a gente vai pegar aqui, como vocês podem olhar, essa aqui é a segunda lei de Ohm. Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. No entanto, eu não tenho a resistência, não me foi dada a resistência. Então, para isso, eu vou ter que utilizar a primeira lei de Ohm. O objetivo final do exercício é calcular a resistividade. Contudo, eu ainda não tenho a resistência, então eu vou utilizar da primeira lei de Ohm para calculá-la. R é igual a tensão dividido pela corrente. Então, a tensão é 100, a corrente é 10. 100 dividido por 10, temos que a resistência é igual a 10 ohm. Então, agora eu pego esse valor e substituo na fórmula da segunda lei de Ohm, ok? Então, a gente vai ter que 10 é igual a resistividade, que é o que eu quero encontrar desde o início, vezes o comprimento do fio, que é 10 metros, dividido pela a área, que agora é 0,5 vezes 10 a menos 6, né? Já tudo aí no sistema internacional. Para facilitar os cálculos, eu vou deixar tudo em notação científica, para vocês entenderem o que está acontecendo. Tá, 10 elevado a 1, que é 10, é igual a resistividade, vezes 8 elevado a 1, dividido por 5 vezes 10 a menos 7. Eu trabalhei aqui a notação científica do 0,5. Como vocês podem observar, o 5 que estava dividindo, agora ele está multiplicando. E o 8 que estava multiplicando, agora está dividindo. Fazendo os devidos cálculos, temos que podemos cortar
o 10 elevado a 1 com o 10 elevado a 1. Resultando assim em 5 dividido por 8, que dá 0,625, vezes 10 a menos 7, ou 1 metro. Vamos agora para o resumo da nossa aula. Bom, hoje nós vimos então a primeira lei de Ohm, em que resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Nós vimos também a segunda lei de Ohm, em que resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Eu gostaria que vocês respondessem agora uma série de questões que está na plataforma do Google Formulários, que são os exercícios propostos, tá legal? Eu quero que vocês realizem esses exercícios e ao final deem uma nota, né? Avaliem a nossa videoaula, tá legal? O link vai constar aqui na caixa de descrição também. Muito obrigado pela aula, obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Agradeço vocês por ter dedicado o tempinho aqui assistindo a nossa aula. Muito obrigado e tchau, tchau!